Igreja doméstica, líderes, quem são e de onde vêm? John Fenn, parte 1 de 2. 14 de abril de 2021. Introdução. A liderança na igreja doméstica do Novo Testamento parece diferente da liderança no auditório. Este ensinamento descreve as 3 características de um líder e sua função na igreja doméstica. Mensagem. Olá a todos, aqui é John Fenn, hoje falando sobre liderança de igrejas domésticas. Vocês sabem, em nosso canal de igrejas domésticas aqui no YouTube, temos muitas categorias diferentes, vários palestrantes diferentes assuntos. Hoje falando sobre liderança de igrejas domésticas. De onde eles vêm? Quem são eles? Como você os estabelece em uma igreja doméstica? E eu quero apenas passar um segundo, apenas 1 minuto, melhor não 1 segundo, não vou exagerar, apenas 1 minuto ensaiando um pouco sobre o que eu disse nos 2 anteriores, que eram sobre igrejas domésticas de Adão ao Pentecostes e então do Pentecostes através do Novo Testamento. E que tudo no Novo Testamento foi escrito por apóstolos fazendo igreja no lar para pessoas fazendo igreja no lar. E portanto, o contexto do Novo Testamento é a igreja no lar. Então, nossa compreensão dos 5 ministérios da ceia do Senhor, do papel dos maridos e esposas e tudo isso está relacionado ao e definido no contexto do lar e das reuniões baseadas no lar. E então, com esse entendimento, temos que entender como é a liderança. Sabe, 20 séculos se passaram e não demorou muito para que tivéssemos diferentes denominações, diferentes correntes de fé surgindo nos círculos cristãos. O católico romano, o episcopal, o luterano, todos têm uma liderança episcopal, ou desculpe-me, tem uma liderança baseada em bispos que você verá as lideranças sobre os pastores ou padres locais, melhor dizendo, então isso é baseado nisso. Se você olhar para a denominação presbiteriana, os presbíteros, que é um grupo de anciãos que lideram aquela igreja. Se você olhar para algo como a Assembleia de Deus, é uma democracia. Eles são 51% da congregação que podem votar para tirar o pastor de muitas dessas igrejas. If you look at something like the Assembly of God, it's a democracy. There 51% of the congregation can vote the pastor out. Então, há alguma variação. Há algumas que podem ser organizadas de forma diferente, mas em termos gerais, há diferentes formas de governo. Todas elas surgiram porque eles tiraram o Novo Testamento do contexto e tentaram fazê-lo caber no auditório. Então, o que as Escrituras realmente dizem? Bem, e como é uma igreja doméstica? Como é a liderança? E lembre-se deste contexto também. Fomos criados em uma cultura de igreja que pensa que os discípulos são feitos por meio de reuniões ungidas, mas a Bíblia diz que os discípulos são feitos por meio de pais, mães e amigos espirituais. Em outras palavras, o Novo Testamento é baseado na fé baseada em relacionamentos. Novamente, fomos criados em uma cultura que acredita que os discípulos são feitos por meio de reuniões ungidas. Se você puder simplesmente levar seu amigo à igreja ou qualquer que seja o caso, você sabe, isso vai ajudá-lo a se tornar discípulo. Mas, na verdade, as Escrituras não dizem que os discípulos feitos por reuniões ungidas, mas por relacionamentos, pais e mães espirituais, amigos espirituais, guiando uma pessoa. Se alguém estiver assistindo a isso, se você gostaria de pensar em seus primeiros dias no Senhor ou talvez até mesmo agora onde você está, deve haver alguém em sua vida. Na maioria dos casos, houve alguém que o trouxe na fé que lhe disse algumas das noções básicas que lhe ensinou. Talvez o levou a uma reunião, mas foi uma fé baseada em relacionamento. Foi assim que você cresceu no Senhor. Então, com isso em contexto, entendo o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3, ele estabelece algumas das diretrizes para a liderança. Ele também fala sobre isso em Tito, mas 1 Timóteo 3, onde ele fala sobre o que é traduzido como a palavra bispo e diácono, que são realmente as palavras episcopas, onde temos episcopal e diácono é servo ou servindo ou traduzido como ministério em outro lugar. Mas o que ele diz? O que ele diz são coisas como, você sabe, a pessoa tem que ser, não um lutador, não dado ao vinho, aberto à hospitalidade, estável em sua vida, não um novato, marido de uma só esposa, e nós entendemos. Deixe-me esclarecer isso bem rápido, só porque é um bicho-papão para alguém por aí, mas marido de uma só esposa de 1 Timóteo 3 está falando sobre poligamia. Não está falando sobre casamento e divórcio.
se a categoria para ser um ancião no corpo de Cristo, um líder no corpo de Cristo fosse marido de uma só esposa, Paulo seria desqualificado porque ele era solteiro. Quero dizer, pegue essa lógica, leve esse entendimento à sua conclusão lógica e você diria que Paulo era solteiro. Então o Senhor, quando Jesus o chamou, ele não poderia ser um líder. É como se isso não fizesse sentido. Marido de uma só mulher, se você olhar para a tradição da época, e mesmo agora eu lido com isso uma vez por mês, provavelmente, significa poligamia. Hoje, como antigamente, hoje, o que lidamos é com pessoas em áreas tribais, especialmente, ou áreas familiares, onde são clãs, onde tem uma noiva criança, onde tem uma esposa tribal e depois uma esposa de verdade, você sabe, coisas assim. Paulo está apenas dizendo que se você está na liderança, você tem que ser marido de uma esposa. Ele não está falando sobre casamento e divórcio. Você pode ser casado e divorciado e tudo e casado novamente. E essa é a lei de Deuteronômio 24, 1. E Paulo falando em 1 Coríntios 7, etc. E Paulo não se desqualificaria quando disse que você tem que ser marido de uma só esposa para ser um líder porque Paulo era solteiro. Então não desqualificamos o apóstolo Paulo. Então esse entendimento tem que ser deixado de lado para o entendimento da cultura do dia de múltiplas esposas. E até hoje, como eu disse, eu lido com isso em nossa rede de igrejas domésticas cerca de uma vez por mês. Provavelmente de alguém que tem basicamente um cônjuge tribal e então alguém por quem eles realmente se apaixonaram. E como você lida com o equilíbrio e termina o contrato com um para se casar com o outro. Então, de qualquer forma, estou divagando um pouco sobre um pouco de trivialidade aqui para alguns, mas esse é o contexto. E então as três categorias destes. O que ele está dizendo sobre liderança é que eles são estáveis em sua fé, eles são estáveis na vida, e eles são estáveis em caráter ao dizer que ele não é um lutador, você sabe, não alguém que se entrega ao vinho, aberto à hospitalidade, regras, família bem, você sabe, marido ou uma esposa, todas essas coisas, não um novato, se enquadra nessas três categorias, estável na vida, estável na fé, e estável em sua caminhada com o Senhor, essas três áreas. E então pegando essas três categorias que Paulo fala em 1 Timóteo 3, estável na vida, estável no caráter cristão, e estável em sua fé, e nós olhamos para isso e ele fala em Atos 17, 20, que é Atos 20 versículos 17 e 28. E em Atos 17, ele chama os anciãos da igreja e o que os anciãos da igreja no grego é a palavra presbíteros, que literalmente significa velhos, mas é um conselho de homens. E lembre-se, eles permaneceram dentro do sistema de sinagoga. Novamente, se você ouvir os dois primeiros, intitulados Igreja Doméstica, Adão ao Pentecostes e então Pentecostes, especialmente o segundo, Pentecostes e o Novo Testamento, você se lembra que eles começam no sistema de sinagoga, que era governado por famílias. Eles tinham 10 famílias no mínimo, e eram essas mães, pais, avós e tudo mais que eram o núcleo da liderança. E essas eram pessoas que eram estáveis na vida, estáveis na fé, estáveis no caráter piedoso, e elas se revezavam entre si dentro do sistema da sinagoga. Então isso naturalmente foi levado para o corpo de Cristo e essas são as diretrizes que Paulo estabelece. Então quando vamos para Atos capítulo 20 versículos 17 e então também 28, Paulo estabelece, estreita isso um pouco porque há muitas pessoas que estão por aí que são estáveis em sua vida, estáveis em sua caminhada cristã e estáveis no caráter. Há muitas pessoas boas por aí, mas sabe de uma coisa? Muitas delas são egocêntricas. Muitas delas não têm intenção de se envolver na vida de ninguém. Não importa se tem filhos ou não, se são ninhos vazios ou um quarto ou uma casa cheia de crianças, há pessoas por aí que eram estáveis na vida, estáveis na fé, estáveis no caráter cristão, mas são muito ocupadas ou não têm interesse ou inclinação natural para os outros. E então vamos estreitar um pouco porque 1 Timóteo 3 não é uma passagem de versículo independente sobre liderança. Então vamos estreitar para Atos capítulo 17, Atos 20 versículos 17 e 28. Então no versículo 28, ele diz, tomem cuidado de vocês mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os constituiu bispos. Tome cuidado com vocês mesmos e com o rebanho. Esses dois elementos dessas pessoas que são estáveis na vida, estáveis no caráter, estáveis na fé, esses dois elementos que eles tomam cuidado consigo mesmos são sérios sobre si mesmos e com o rebanho. Isso é algo que você descobrirá que está acima e além das pessoas que são estáveis nessas três áreas.